Hoje, Daniel, eu acho que uma coisa que vai ser importante a gente fazer a gente já tem um governo de Donald Trump que assumiu no dia 20 de janeiro, então a gente já tem algum tempo aí de maturação das tarifas, das instabilidades, das idas e vindas, e a gente não pode ficar esperando, Daniel, que o impacto só vai vir quando a gente souber com certeza que tarifas são essas, quais serão as tarifas, quais serão os números, se vai ter tarifa ou se não vai. Pelo contrário, o impacto ele vem muito da incerteza. E eu acho importante, Daniel, hoje a gente trazer alguns números, né? Qual é o impacto do tarifaço de Donald Trump, mesmo sem ele estar consolidado, sem a gente saber se ele vai durar no longo prazo, hoje? O que você traz para a gente, Daniel, de números sobre esse tarifaço? Pois é, Tanguy, a gente tem falado bastante sobre o tarifaço do Trump e os impactos nas mais diferentes dimensões, e particularmente o impacto econômico. E nesse Peixe Invest a gente vai trazer alguns números para tangibilizar um pouco mais o debate e para tentar entender qual é o tamanho do impacto que essas tarifas vêm causando sobre a economia americana e sobre a economia internacional. Por exemplo, o Budget Lab da Universidade de Yale estima que as tarifas de 2025, juntamente com as retaliações, né, que os Estados Unidos estão experimentando, devem ter um impacto de 0,5 ponto percentual no crescimento dos Estados Unidos, o que é um impacto bastante relevante. É claro que aqui a gente está falando de impacto em termos reais. Só para a gente colocar isso assim, de forma bem didática, até para eu entender, eu estou falando didática como se eu estivesse querendo ajudar apenas os ouvintes, é para eu entender também. Isso significa que vai crescer menos ou que vai decrescer a economia? 0,5 menos do que cresceria, é isso? Exatamente, Tanguy. Essa é a Perfeito. estimativa anualizada, né, do Budget Lab da Universidade de Yale, considerando o impacto das tarifas colocadas pelos Estados Unidos e também o impacto das retaliações que nações estrangeiras acabam impondo aos Estados Unidos. Mas o 0,8% é o impacto sobre o crescimento do PIB americano, quer dizer, o PIB americano crescendo menos 0,8% do que poderia crescer em 2025, em função justamente dessa guerra tarifária. Um outro dado que a Budget Lab da Universidade de Yale trouxe é que eles estimam que 590 mil postos de trabalho vão ser perdidos ao longo do ano de 2025 por conta dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos e suas respectivas retaliações. É claro que esse tipo de análise considera cenários, e aqui, nesse caso, você está considerando um cenário onde a guerra tarifária se alonga no ano como um todo. E a Ernst Young, ela estima que você vai ter um aumento de 0,4% na inflação nos Estados Unidos ao longo de 2025 em função da guerra tarifária. Isso não é pouca coisa. Quer dizer, você está falando de 0,4% a mais de inflação, você está falando de 0,8% a menos de crescimento e você está falando de 590 mil postos de trabalho a menos por conta da guerra tarifária e de suas respectivas retaliações ao longo do ano de 2025. E tem mais, né? Você teve uma redução de 44% nas exportações chinesas para os Estados Unidos desde março de 2025. Esse dado é do CEPR. Você também teve uma redução de 350 bilhões nas trocas comerciais em apenas 3 meses, quer dizer, de março a maio, segundo estimativas do Peterson Institute, e você teve uma queda de 12% no investimento direto, no investimento estrangeiro direto ao redor do mundo, que é aquele investimento produtivo, né? Quando você faz um investimento produtivo no outro país, e esse levantamento ele foi feito pela OCDE. Uma queda de 12% do investimento estrangeiro. Claro, um mundo menos globalizado desestimula esse tipo de investimento, investir na produção de um outro país, ainda mais dentro de um clima de tanta incerteza. Eu queria pegar, Daniel, esse dado que você trouxe de uma queda de cerca de 300 bilhões de dólares de comércio global ao longo de apenas 3 meses. Se a gente analisar isso, parece simples fazer essa conta, a gente está falando sobre uma queda de 1,2 trilhão de dólares ao longo de um ano, né? Então, se a gente tentasse anualizar. Apenas a título para a gente conseguir ter um referencial, o comércio de bens no ano passado, global, foi de 24,5 trilhões.
Isso significa, Daniel, que a gente poderia chegar no final de 2000, depois de um ano, né, assim, anualizando isso aqui, depois de um ano, a gente poderia passar a ter um comércio na casa de 23, ou seja, você derruba o comércio nacional de 24,5 para 23 e uns quebrados. Isso significa, Daniel, uma queda de quase 5%, né, no comércio global. Quando a gente pensa que o comércio internacional ele cresce em anos bons, algo em torno de 2%, a gente está falando em um ano apenas de reduzir 4%, 5%. Essa é uma queda muito significativa e que deve segurar o comércio internacional, na verdade, o crescimento da economia global para muitos países, né? São muitos países que crescem economicamente exatamente baseados na sua capacidade de fazer mais comércio. Então, é um dado que afeta os Estados Unidos, claro, mas afeta muitos outros países, inclusive a China. Quando você fala que esse é um dado inacreditável, né? Você falou, se não me engano, de 44% de queda nas exportações chinesas para os Estados Unidos. Isso é um dado realmente muito importante. Se a China cresce menos, se os Estados Unidos crescem menos, você tem um crescimento global muito menor, o que impacta muitos países por aí. É claro que nesse dado, no caso da China em particular, Tanguy, significa também um momento onde você represa as exportações para ver se o tarifaço vai cair. E é importante também destacar que houve um aumento muito substantivo das importações americanas de produtos chineses nos meses que antecederam o tarifaço, porque muita gente já aproveitou ali para reforçar os estoques dentro de um cenário onde você tinha ali a expectativa de que os Estados Unidos iam criar ali algum tipo de constrangimento para importações chinesas. E é interessante que no caso do Brasil, Tanguy, o impacto foi fundamentalmente sobre o setor de aço e alumínio. As exportações brasileiras de aço e alumínio para os Estados Unidos caíram 11,27%. Esse dado é da Agência Brasil, do governo brasileiro. E a produção brasileira de aço diminuiu 2% em 2025, e a gente está falando, claro, de um impacto principalmente das tarifas americanas. A gente está tido na União Europeia, e aí isso foi publicado no Financial Times, um aumento das importações de aço da China, então os europeus estão importando mais aço da China, e os preços internos do aço na União Europeia caíram 18% entre janeiro e maio de 2025. Isso pode parecer uma boa notícia, e por um lado claro, reduz a questão do preço do aço, mas por outro lado também é importante destacar que o setor siderúrgico tem margens muito apertadas. Uma queda tão importante do preço pode levar à quebra de siderúrgicas pelo mundo. Mas por que isso acontece? Os Estados Unidos são grandes compradores de aço. E o que acaba acontecendo é que se eles diminuem as suas compras de aço, o que acontece com o preço do aço no mercado internacional fora dos Estados Unidos? Cai. Obviamente cai, né? Mas você, no caso do aço, você não tem como desligar a siderúrgica de maneira tão simples assim. Então, reduzir a produção de aço não é algo tão simples rapidamente, no curto prazo, assim como aumentar a produção de aço também não é tão simples. Consequentemente, você continua tendo oferta, é um mercado relativamente sobreofertado, que tem uma queda importante da demanda em função das tarifas colocadas nos Estados Unidos. Isso derruba o preço do aço, reduz a margem das siderúrgicas, que costumam ser apertadas, e você pode colocar alguns setores mundo afora em situação delicada. Você desorganiza o setor por conta dessa imposição de tarifas por parte dos americanos. E claro, a tendência, Daniel, é que se você tem um crescimento menor da economia dos Estados Unidos e da China, que são as duas maiores economias globais, a tendência também é que você tenha uma demanda menor por aço, né? Então acaba sendo um dominó, né? Um efeito dominó. Poxa, e os americanos não têm como substituir essa oferta de aço rapidamente, Tanguy. Investimento siderúrgico é algo que demora, são anos para você implantar uma siderúrgica. Como eu coloquei há pouco, a margem é relativamente apertada, quer dizer, você precisa ter uma produção em larga escala para que aquele negócio seja lucrativo, e você vai implantar uma siderúrgica nos Estados Unidos com custos mais altos e com um alto grau de imprevisibilidade. Até a tua siderúrgica está dando retorno, o Trump já não é mais presidente em condições normais de temperatura e pressão. Será que essas tarifas vão ser mantidas? É um nível de incerteza e de desorganização da economia mundial de grandes proporções. Essa semana a gente teve as idas e vindas do ponto de vista judicial também nos Estados Unidos, é um componente novo nos Estados Unidos, a judicialização
de decisões absolutamente centrais. É claro que o argumento da justiça no Tribunal de Nova York, o Trump não pode fazer isso através de um argumento de emergência, até porque, poxa, você aumentou tarifa, reduziu tarifa, que emergência é essa, né? Que você está aumentando tarifa e reduzindo tarifa de maneira tão veloz. E o Tribunal de Apelação em Washington ainda não julgou o mérito, mas considerou, olha, enquanto o mérito não está julgado, vale a decisão do presidente. Quando a gente julgar o mérito, a gente vê. Mas, por enquanto, vale a decisão do presidente, mas isso adiciona uma camada de incerteza. É um ambiente, Tanguy, que me parece muito danoso para a economia americana e para a economia mundial. A gente já falou sobre isso aqui e vale a pena repetir. Existe um incentivo muito forte para que sejam estabelecidas parcerias comerciais que não incluam os Estados Unidos, porque os Estados Unidos passa a ser fonte de ruído, passa a ser fonte de problema, e claro que você vai continuar fazendo comércio com os Estados Unidos por conta do tamanho da economia americana e da importância que os Estados Unidos têm para a economia mundial, mas, puxa, vamos buscar alternativas, eu não posso depender tanto de um governo que é tão imprevisível. Pior do que ter regras ruins é você não saber qual é a regra. E Donald Trump é um mestre na incerteza, na imprevisibilidade, só que do ponto de vista econômico isso tem consequências e não são pequenas.